Padre Pio e os segredos da confissão, como vencer o pecado e libertar a alma. Meu irmão, minha irmã, feche os olhos por um instante e imagine-se diante de um homem simples, franzino, vestido com o hábito franciscano, mas cujo olhar é profundo e capaz de atravessar a alma. Imagine-se ajoelhado diante de alguém que carrega no corpo as marcas da paixão de Cristo. Alguém que, em silêncio ou em poucas palavras, faz o coração tremer e, ao mesmo tempo, experimentar paz. Esse homem é Padre Pio de Pietrelcina, o santo das chagas, o confessor incansável, o homem que se tornou instrumento da misericórdia de Deus através do sacramento da confissão. Poucos santos da história foram tão marcados por esse ministério quanto ele. Padre Pio passava horas e horas no confessionário, às vezes mais de 15 horas por dia, atendendo peregrinos que vinham de todas as partes do mundo. Não importava se eram ricos ou pobres, soldados ou políticos, mães de família ou jovens indecisos, todos encontravam diante dele não apenas um sacerdote, mas a própria misericórdia de Cristo, pronta para libertar, curar e transformar. Mas o que havia de especial na forma como Padre Pio conduzia esse sacramento? Quais eram os segredos espirituais que ele nos deixou sobre a confissão? Como esse santo pode nos ensinar, ainda hoje, a vencer o pecado e libertar a alma? É sobre isso que vamos mergulhar profundamente nesta caminhada espiritual. Prepare o coração, porque estas palavras podem ser uma chave para a sua libertação. O peso da alma e a urgência da confissão. Padre Pio dizia: a confissão é o banho da alma. Temos que ir ao confessionário com a mesma naturalidade com que vamos lavar o corpo quando está sujo. Aqui já está a primeira verdade que precisamos acolher. Muitas vezes, nós tratamos a confissão como algo raro, distante, quase como um último recurso. Mas o santo nos recorda que o pecado, por menor que pareça, mancha a alma, enfraquece a vontade, turva o olhar espiritual. Assim como não passamos semanas sem tomar banho, a alma também precisa ser lavada com frequência. Para Padre Pio, a confissão não era um simples rito de contar pecados, mas um encontro real com Cristo, um combate espiritual em que a misericórdia vence as correntes do mal. Ele tinha consciência de que cada confissão é uma libertação, uma restauração, uma batalha vencida contra o inimigo da alma. O olhar que revelava a verdade. Inúmeros relatos mostram que Padre Pio possuía o dom de ler os corações. Muitos entravam em seu confessionário tentando esconder algo, omitindo pecados por vergonha ou orgulho. Mas antes mesmo que abrissem a boca, ele já dizia: e aquele outro pecado? Por que não o mencionou? Isso causava espanto. As pessoas percebiam que diante daquele homem não havia como mentir, porque a graça de Deus revelava tudo. E aqui está o primeiro segredo da confissão. Ela exige verdade total. O pecado só perde sua força quando é exposto à luz. Enquanto permanece escondido, ele age como um veneno silencioso. Padre Pio sabia que a vergonha é uma arma de Deus contra o pecado. Quando a alma se envergonha, é sinal de que reconhece a gravidade do erro. O santo dizia: a vergonha é já o começo da vitória sobre o demônio. A confissão frequente, escudo contra as quedas. Padre Pio recomendava insistentemente que seus filhos espirituais se confessassem todas as semanas. Muitos se escandalizavam, achando exagero. Mas ele explicava que, mesmo sem pecados mortais, a confissão frequente fortalece a alma, ilumina a consciência, limpa as pequenas impurezas e previne quedas maiores. Ele comparava a alma a uma casa. Se deixamos passar muito tempo sem limpá-la, a sujeira se acumula, o mofo aparece, o ambiente se torna pesado.
Mas se limpamos todos os dias, a casa permanece leve, fresca e habitável. Assim também é o coração humano diante de Deus. Esse segredo nos ensina algo poderoso. O pecado cresce nas pequenas concessões. Uma palavra maldosa, uma distração espiritual, uma preguiça diante da oração, um olhar impuro. Cada pequeno deslize, se não é combatido, abre brechas para quedas maiores. A confissão frequente é como fechar essas janelas antes que o ladrão entre. O pecado como prisão. Padre Pio tinha clareza de que o pecado não é apenas uma falha moral, mas uma prisão espiritual. Ele dizia: o demônio é como um cachorro acorrentado. Ele só morde quem se aproxima dele. Cada vez que pecamos, nos aproximamos dessa corrente. Cada vez que cedemos, entregamos um pouco da nossa liberdade. Até que um dia percebemos que estamos presos. A confissão é a chave que abre essa prisão. É o momento em que Cristo, com sua autoridade, quebra as correntes e devolve à alma a liberdade dos filhos de Deus. Por isso, tantos saíam do confessionário de Padre Pio dizendo: sinto-me leve, como se tivesse tirado uma tonelada das costas. A dureza do santo e o amor verdadeiro. Padre Pio era conhecido por sua firmeza. Ele não tinha medo de negar a absolvição quando percebia que a pessoa não estava arrependida de verdade. Muitos saíam revoltados, mas voltavam depois com lágrimas e contrição sincera. Isso escandalizava alguns, mas era amor. Ele não queria que as pessoas se enganassem, recebendo uma absolvição sem mudar de vida. Para ele, arrependimento não era apenas medo do inferno, mas dor de ter ferido o coração de Jesus. Esse segredo é essencial. Confessar não é apenas cumprir tabela, mas decidir-se pela conversão. Sem arrependimento sincero, a confissão se torna um teatro vazio, a força da união com a Eucaristia. Padre Pio sempre unia confissão e comunhão. Para ele, eram dois sacramentos que se sustentavam. A confissão limpa a casa, a Eucaristia a enche da presença de Cristo. Ele dizia: sem confissão frequente e sem comunhão, não conseguimos resistir ao mundo. Assim, entendemos que a confissão não é um ponto final, mas um recomeço que deve culminar na união com Cristo na Eucaristia. Histórias de conversão. Incontáveis testemunhos narram milagres espirituais que nasceram no confessionário de Padre Pio. Um homem que não se confessava há 30 anos, ao entrar diante do santo, ouviu: então, filho, finalmente você voltou. Jesus te esperava. Ele chorou como uma criança e saiu transformado. Uma jovem que vivia em pecado tentou esconder seus erros, mas Padre Pio os revelou um a um. Ela, envergonhada, caiu em lágrimas e encontrou forças para mudar de vida. Um soldado que blasfemava contra Deus foi levado ao confessionário à força. Padre Pio o recebeu com um olhar severo, mas depois o acolheu com ternura. Esse homem se converteu e passou o resto da vida servindo como testemunha viva da misericórdia. Como se preparar bem para a confissão. Padre Pio deixava orientações claras para uma boa confissão. Exame de consciência sincero. Olhar para a própria vida diante de Deus sem máscaras. Arrependimento verdadeiro, dor de coração, não apenas medo de castigo. Propósito de emenda, decisão firme de não repetir os pecados. Confissão integral. Dizer tudo sem esconder nada. Cumprimento da penitência, reparar o mal com oração, jejum ou obras de caridade, uma batalha contra o inimigo. Padre Pio sabia que o demônio fazia de tudo para afastar as pessoas da confissão. Muitos relatavam que sentiam uma força estranha, tentando impedi-los de entrar no confessionário. Outros diziam que, após decidir confessar-se, surgiam contratempos, distrações ou desculpas. Ele alertava: o demônio teme mais uma confissão sincera do que 1000 exorcismos.
Porque na confissão é o próprio Cristo quem age com autoridade. Orações de contrição inspiradas em Padre Pio. Ele ensinava que, diante do pecado, devemos clamar a misericórdia de Deus com humildade. Uma de suas orações dizia: Ó, meu Jesus, perdoa os meus pecados. Purifica a minha alma, fortalece a minha fraqueza e não permitas que eu me afaste de ti novamente. Ensina-me a odiar o pecado e a amar a tua vontade. O convite hoje é para você. Meu irmão, minha irmã, talvez você carregue pecados antigos, talvez viva preso em culpas, talvez se sinta indigno. Padre Pio te diria hoje: coragem, não desanime. Ainda há tempo para a misericórdia. Vá e confesse-se. Jesus te espera. Não adie. Não permita que as correntes apertem ainda mais. Decida hoje libertar sua alma. O confessionário é a porta aberta da graça, e cada passo em direção a ele é um passo rumo ao céu. Peça agora mesmo a intercessão de Padre Pio. Padre Pio, homem da confissão e da misericórdia, intercede por mim. Ensina-me a vencer o pecado, a não esconder nada diante de Deus, a buscar com coragem o sacramento da reconciliação. Liberta a minha alma de toda prisão. Conduz-me ao coração de Jesus. Amém. Gostou deste conteúdo sobre Padre Pio e os segredos da confissão? Então, deixe o seu like para fortalecer esta mensagem e se inscreva no canal para receber mais conteúdos de fé, oração e espiritualidade que vão transformar a sua vida. Ative as notificações para não perder nenhuma oração poderosa. E comenta aqui embaixo qual ensinamento de Padre Pio mais tocou o seu coração hoje.